E eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo no livro de 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14, do versículo 14 ao versículo 19. 2 Reis 19, capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 19. Alguns anos atrás, quando eu fazia mais um ano de idade, né? Eu normalmente, eu acordava, mas eu acordava daquele jeito, meio desanimado, cansado, querendo sair da cama se arrastando. Mas até isso o Senhor tem transformado minha vida. Porque quando a gente está na presença do Senhor, irmãos, a gente tem que agradecer por tudo. Hoje mesmo eu acordei na alegria e falei, glória a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia, né? É mais um ano, né? A gente tem que aprender a agradecer e a contar os nossos dias. Vamos ficar de pé com reverência à palavra, para ler nesse momento. 2 Reis, capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 19. Nós vamos ler de forma alternada. Eu leio um versículo, vocês leem outro versículo. Versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Versículo 15. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. 17. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livre. Pai, mais uma vez nessa manhã, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, Pai. Essa que não é só uma promessa, mas é uma realidade nas nossas vidas, Pai. Nós queremos lhe pedir mais uma vez, continua falando conosco, Pai, agora por meio da meditação da tua palavra. Abre os nossos corações para que possamos receber o que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Assim que nós choramos agora, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Ezequias e o tema dessa mensagem é quando a sentença muda. Mas antes nós precisamos entender o que estava acontecendo naquele momento no reinado do rei Ezequias. Vamos lembrar que Israel tinha passado de um tempo, você vai olhar isso em 1 Samuel, Israel transforma um tempo em que haviam juízes sobre a terra e passa para um tempo de reinado. E o primeiro rei de Israel é o rei Saul. Logo após a morte de Saul, um tempo depois, o rei Davi assume o reinado. Após o reinado do rei Davi, vem um rei conhecido como rei Salomão, o rei sábio. Salomão assume o reinado de Israel e ele unifica todo Israel e ele inclusive tem anos de paz e de tranquilidade durante seu reinado. Após a morte de Salomão, veio o rei o quê? Roboão, filho de quem? De Salomão. Só que ele é uma catástrofe no seu reinado. Depois vem Jeroboão e vem outros reis. E reis que param de seguir ao Senhor. E com isso, o reino se racha em duas partes. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o primeiro reino que cai. E tem um rei, um império assírio, ele começa pelo reino do norte, ele invade o reino do norte, toma para si a terra, e a parte do norte deixa de ser esse reinado de Israel e se torna o reinado da Síria, se torna domínio da Síria. E o reino de Israel, ele também, o reino do sul, vai representar aqui a parte de Judá,
ele também está em um processo de queda. Porque os seus reis estão ouvindo ao Senhor? Não. Os seus reis também começam a parar de ouvir e de escutar a palavra do Senhor. E começa esse período de queda. E logo nesse início, antes de acontecer a queda, o reino de Judá está debaixo de uma ameaça. Aparece um rei do Império Assírio e começa a ameaçar o reino do sul. E ele começa, o rei Senaqueribe, que inclusive era um dos governantes mais importantes da época, ali na região, ele vai e ele manda uma carta para o rei Ezequias, ameaçando e dizendo a Ezequias: eu vou invadir o seu reino, eu vou acabar com vocês, e o seu rei e o seu Deus não vai servir para nada. Os meus deuses são mais fortes que o seu Deus. E ele manda essa carta. E ele afronta não apenas o povo de Israel, mas ele afronta quem? A Deus. Era uma carta de intimidação, era inclusive uma sentença de derrota. Quando nós voltamos um pouco na história, nós olhamos para a história de Juízes, nós vamos olhar, por exemplo, Gideão. Gideão era uma sentença de derrota. Deus vai purificando o povo de Israel, começa com 10.000 guerreiros no exército e termina com quantos? Com 300. 300 homens para enfrentarem 122.000. Uma conta bem igual, não é? Nada parelho. Quem sabe, se a gente estudar um pouquinho a matemática, 122.000 para lutar contra 300? Eu fiz uns tempos atrás essa conta, a média dá mais de 400 guerreiros. Era 1 contra 400. Nem o filme do Rambo, no filme do Rambo todo mata 400. Mata? Se você pegar aqueles filmes ainda sátiros, de antigamente matava o cara matando vários, não matou 400. Não tem como. Humanamente não tem um contra lutar contra 400. Não tem como. Mas é exatamente aqui que nós vemos o começo da transformação, da mudança que o Senhor estava fazendo e preparando no reino de Israel. E aqui nós vamos aprender algumas lições dessa história nessa manhã. A primeira coisa que nós vamos observar está no versículo 14. Vamos ler novamente. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. A primeira lição que nós vamos aprender nesse texto é: transforme a preocupação em posicionamento. Vou repetir novamente. Transforme a preocupação em posicionamento. Subiu à casa do Senhor, diz o texto. Ezequias poderia entrar em desespero. Meu irmão, imagina, o exército, vamos ser realistas, vamos trazer para o nosso tempo. Qual é o exército mais poderoso hoje do mundo? Quem tem a maior frota de aviões de guerra no mundo? Estados Unidos hoje tem mais de 15% da frota mundial é dele, e de aviões novos. Agora imagina que você está numa nação menor. Vamos pegar uma nação menor. Eu sei que isso está sendo gravado, viu? Não é preconceito, viu? Você que está vendo aí na internet. Vai nos acompanhar depois. Mas vamos pegar um país menor, vamos pegar um vizinho nosso, Uruguai. O Uruguai tem quantos milhões de habitantes? 3 milhões de habitantes. Qual o tamanho dos Estados Unidos? Quase 300 milhões. 300 milhões para 3 milhões. Vocês acham que o Uruguai tem um exército poderoso para enfrentar os Estados Unidos? Imagina, chegou lá 100 vezes menor, né? A população. Bate lá na porta, Trump lá manda uma carta, ou qualquer outro presidente aí, do tempo que for. Vamos lembrar que quando a gente vai para as mídias sociais, essa mensagem pode ser vista hoje como daqui a 100 anos, né? Mas quando a gente olha qualquer presidente da época, de uma potência, manda uma carta para o e fala assim: olha, eu vou invadir vocês. Eu vou acabar com vocês. E eu vou me tornar o dono da terra de vocês. Qualquer outro rei, qualquer outro presidente do planeta ficaria o quê? Amedrontado, preocupado.
Mas aqui Ezequias, ele não entra em desespero. Ele, por exemplo, ele poderia fazer o seguinte: entrar em desespero, reunir o exército e começar a tentar negociar. Mas ele faz algo diferente. A primeira ação aqui de Ezequias, ele sobe à casa do Senhor. Tem gente descendo diante da ansiedade, mas quando essas pessoas deveriam subir em oração. O lugar que você decide ir é o que vai definir o teu resultado. O lugar que você definir vai definir o resultado que você vai viver na sua vida. O resultado vem através das suas decisões. O que você decide fazer, o que você decide. Ezequias aqui não ficou amedrontado e acomodado, mas ele sobe à presença do Senhor. Ele não chamou exército, ele não saiu chamando conselheiro, ele buscou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto: coloque o problema diante de Deus. No versículo 14 vai dizer assim: estendeu-a perante o Senhor a carta. Ezequias não esconde a aflição dele. Ezequias não esconde a carta. Ele não tenta resolver sozinho. Ele literalmente coloca o problema diante do Senhor. Muitas vezes nós temos uma luta, um problema, uma dificuldade, e a nossa tendência é falar: deixa que eu resolvo, deixa comigo. Eu lembro de um jogador de futebol, você vai lembrar dele, o baixinho da Copa de 94, mais conhecido como Romário. Romário ele resolvia, mas ele era muito prepotente. Chegava lá para ele chegava no jogo, chegava no treino e falava: ó, joga a bola em mim que eu mato e faço gol, deixa que eu resolvo. Mas nem sempre foi assim na vida dele. Teve vezes que ele falou: deixa eu fazer, e ele não fazia. Porque, irmãos, até o melhor profissional de uma área, ele tem que depender de Deus. Porque a bênção, a porta, o caminho, quem dá é Deus, não somos nós. E aí, quando nós olhamos aqui, Ezequias, ele coloca esse problema. Aquilo que te ameaça precisa ser apresentado a Deus. Não é só pensar, não é só sofrer, é expor diante do Senhor o que nós estamos passando. O que você não entrega, você carrega. Semana passada eu dei o exemplo no culto pela manhã, eu peguei minha mochila e fui colocando peso, lembram disso? Fui colocando. E o peso estava sobre o meu ombro e carregando cada vez mais para trás, é o mesmo sentido. Se eu carregar sozinho vai ser pesado, mas aqui Ezequias decidiu, o peso não vai ser só meu, o peso também vai ser de quem? De Deus. O que Jesus diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ezequias entendeu que a carga não era só dele. Ele tem um Deus, ele tinha um Deus, e ele apresentou isso diante do Senhor. Muitas vezes nós ficamos tão focados em lutar, tão focados na batalha, que a gente esquece de chegar a Deus nas nossas lutas. Às vezes a gente quer resolver tudo sozinho. Não, deixa que eu dou um jeito, deixa que eu faço, deixa comigo. E a gente esquece que tem um Deus sobre todas as coisas. A terceira coisa que nós vamos entender nesse texto, terceira lição: reconheça quem Deus é antes de pedir. No versículo 15, Ezequias vai dizer: tu somente és Deus, tu fizeste os céus e a terra. Antes de pedir livramento, Ezequias declara quem Deus é. Isso muda tudo. Ele não começa dizendo: me ajuda, eu estou com medo, Senhor. Não, ele começa dizendo: Senhor, tu és Deus. Senhor, foi o Senhor que criou os céus, foi o Senhor que criou a terra. Ele entroniza Deus, ele declara quem Deus é. Porque muitas vezes nas nossas orações, nós temos aprendido nas nossas reuniões, dos nossos cultos de oração, a iniciar a oração e a iniciar o nosso tempo, dizendo primeiro, louvando a Deus por quem Ele é. Porque nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Irmãos, eu sou grato a Deus pelas palavras, por tudo que foi dado aqui, mas eu sei que tudo isso não sou eu, é Deus. É só Ele. É Ele que é digno de toda a honra e todo louvor, é Ele que merece tudo, eu não mereço nada. Eu sou apenas um
peãozinho no jogo de xadrez do Senhor. Que o Senhor me permite ser usado como peão nesse jogo, diante da grandiosidade dele. Então, Ezequias reconhece que ele não é nada sem o Senhor. Quantas vezes nós pensamos que nós somos alguma coisa? Eu e você não somos nada diante do Senhor. Não somos nada. A gente não é um grãozinho de areia. Hoje a gente tem um problema nas igrejas, que tem duas vertentes. Uma, que é que eu carrego em mim, que eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Tem uma frase que diz assim: Deus sem você é Deus, e você sem Deus é nada. E esse é o sentido, nós temos que reconhecer. Tem esse lado, e tem hoje um outro lado dessas igrejas neopentecostais, igrejas da prosperidade, em que a pregação hoje é: você tem valor mais que todo mundo. Você é o mais valoroso de todos. Você é o último biscoito do pacote, que é o mais... Já falei, né? Porque o último biscoito do pacote, né? É o que o pessoal mais briga para comer, que é o último, né? Você é o cara. Você é a mulher. Não tem ninguém igual a você. E é verdade, Deus nos ama como filhos únicos. Mas nós temos que entender quem nós somos. E esse é o sentido. Ezequias reconhece e diz quem realmente ele é. Quando você lembra de quem Deus é, o problema diminui de tamanho, porque eu não sou filho de um rei pequeno, eu sou filho do Rei dos Reis. Não tem tamanho para o problema. Não tem. Não tem problema grande o suficiente para o tamanho de Deus. Nosso foco não deve ser o tamanho do problema, mas deve ser o tamanho de Deus. A quarta coisa que nós vemos nesse texto: seja sincero diante de Deus. Verdade, versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram. Ezequias não nega a realidade. Ele reconhece que o inimigo dele é forte. Que a ameaça é real. Fé não é negar o problema. É não dar a ele a palavra final. O problema, a minha dificuldade, não é a última palavra. A última palavra quem dá é Deus. Ele é quem tem a última palavra. Ele que assina o termo. Ele que assina o decreto. Ele que diz o que vai acontecer. Nós devemos abrir o coração com sinceridade diante do Senhor. Assim como Ezequias fez e o salmista fazia. Nós vemos quantas vezes o salmista Davi dizendo: Senhor, o meu coração está triste. Senhor, os meus inimigos me perseguem. Senhor, estou aflito. Senhor, estou alegre. Mas ele dizia, ele abriu o coração dele constantemente. Deus atua quando conhece o problema e a necessidade. Nós devemos nos revelar a Deus sem máscaras. E deixa eu dar uma palavra para você nessa manhã. Você pode falar comigo e achar que a mim você engana. E a mim você pode enganar. Mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Vem com conversa pro meu ouvido não, viu? Porque a Deus você não vai enganar, viu? Você pode chegar e falar: olha, faça tal coisa. Você pode chegar para o irmão da igreja. Você pode chegar para alguém da tua família e vir com um discurso bonito. Mas quem sonda o coração é Deus. É Ele que sonda. É Ele que conhece o nosso interior. É Ele que sabe. É Ele que sabe o teu pranto durante a noite e a madrugada. É Ele que sabe a dor da tua alma. Às vezes a gente quer ser muito bonitinho, muito cheiroso, e é bom demais. Claro que é. Quem gosta de gente ferida aqui, levanta a mão. Quem gosta de gente cheirosa aqui, levanta a mão. Todo mundo. Não é bom? É bom sentir aquele perfume? Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Você é o bom perfume de Cristo. O teu perfume não é perfume só de roupa, não. O teu perfume é perfume espiritual. Quando você entra nos lugares, as pessoas têm que sentir a presença de Deus no meio da tua vida. Quando você dá uma palavra, as pessoas têm que sentir Deus em você. E esse é o perfume, essa é a marca. Quando nós olhamos para esse texto, Ezequias não foi um rei perfeito, longe disso. Ezequias foi um rei imperfeito e um rei egoísta. Porque quando ele termina a vida dele, e aqui nós estamos olhando um pedaço da vida dele, mas lá no final da vida do rei Ezequias, Deus concede mais dias de vida para ele. E a gente pensa que ele vai usar esses dias com sabedoria, e ele não usa com tanta sabedoria, e ele não prepara o caminho para o novo rei que viria.
Mas nós olhamos aqui a importância de nós sermos sinceros. Meu irmão, não engane ao Senhor. Você não consegue enganar Ele. Não engane. Abre o teu coração, Senhor, eu estou triste. Confesse os teus pecados também, amém? Semana passada eu falei, confesse. Homologue os pecados. Conte ao Senhor os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Quinta e última coisa que nós vamos ver nessa manhã. Ore com propósito, não só por alívio. Ore com propósito, não só por alívio. Versículo 19. Para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Aqui está o nível mais alto de oração. Ezequias não orou por orar, mas Ezequias orou com propósito. Ezequias não pede apenas o livramento, mas ele pede para que Deus seja glorificado. Às vezes a gente ora só assim, Senhor, me dá livramento, Senhor, me cura. Mas a gente esquece de dizer, Senhor, se glorifique no meio dessa situação. Porque no final, Romanos 11:36, porque dele, para ele e por ele foram feitas todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo depende dele. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu faço tem que ser para ele. Irmãos, um simples ato de varrer um chão, quando eu entendo que tudo é para ele, se torna um ato de louvor. Eu louvo ao Senhor quando eu varro o chão. Estou lá, estou fazendo, agradecendo a Deus, porque o melhor é para ele. Um simples ato de pegar um lixo na tua casa, sabe? Aquele lixo que ninguém gosta. Quem gosta de lixo, levanta a mão aqui. Tem gente que gosta de lixo aqui, é? Não. Qual o trabalho mais chato, muitas vezes, para a criança ou para o adolescente, para muitos, é levar o lixo lá fora, né? Que aí tu vai pegar, ou lavar o prato, pegar, levar o lixo, lavar o prato. Isso não pode ser um peso, nada na nossa vida tem que ser um peso, mas tem que ser um ato de louvor e gratidão. Quando a gente entende, Ezequias, ele poderia só realmente orar por alívio, mas ele ora com propósito. Essa é uma oração madura que Ezequias faz. Ele não foca apenas no livramento, mas que Deus se glorifique no meio da situação que ele estava vivendo. E revelar quem realmente Deus é para a vida dele. Quando o seu pedido está alinhado com a glória de Deus, a resposta carrega peso eterno. Eu vou dizer de novo isso. Quando o seu pedido está alinhado com a glória de Deus, a resposta carrega peso eterno. Tudo que a gente faz aqui gera para a eternidade. Tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Tudo, irmãos. Sabe aquela mensagenzinha que para você pode ser uma besteira, mas que não tem nada de Deus e você encaminha para outro? Ou você abre aquele videozinho que não serve para nada? Aquilo ali tem peso eterno. Sabe aquela fotinho que você manda às vezes de alguém, ou aquele comentário falando de alguém, ou fazendo... Tudo tem peso eterno. Tudo. Tudo. Jesus vai dizer, tudo que você ligares na terra, você vai conectar onde? No céu. Tudo. Tudo que a gente faz, irmãos. Tudo. Tudo na vida. Não tem nada desconexo. Tudo está conectado com os céus. Tudo acontece. Tudo. Tudo caminha como... Teve uns tempos atrás, eu vi uma imagenzinha falando sobre o cérebro da mulher e o cérebro do homem, né? Aí mostrava lá o cérebro do homem, eles botaram tipo um arquivo desse, né? Um arquivo desses escritórios, né? Aí dizia assim, quando o homem abre a caixa de arquivo, aí dizia assim, futebol. Aí o camarada abria a gaveta de arquivo do futebol, né? Aí se ele fosse falar agora eu vou falar de trabalho, fechava a gaveta do futebol e abria a gaveta do trabalho. E aí mostrava uma imagenzinha mulher. A mulher era um bando de cabo conectado em tudo ao mesmo tempo, funcionando, né? Vários temas ao mesmo tempo acontecendo. Mas com Deus está tudo conectado, é igual, são vários cabos conectados, está tudo conectado com Ele. Não tem nada que esteja desconectado com Deus. E a gente observa aqui a intenção e o entendimento aqui de Ezequias sobre isso. Eu quero terminar essa mensagem dizendo, a carta, quando se recebe, a carta dizia, derrota.
A carta trazia uma notícia: a derrota vai acontecer. E sabe o que a oração gerou? Livramento. Muitas vezes a gente recebe notícias de derrota, mas é Deus quem muda a realidade. O que mudou? Foi o inimigo que mudou? O que mudou? Foi o cenário que mudou? Não. Sabe o que mudou? Foi Ezequias. Ele decidiu orar. Tem uma canção, né, que diz, né, pensamos, o problema é grande, né? Mas é a grandeza de Deus. E esse é o sentido. Isso nos ensina algo poderoso. Nenhuma sentença é o final. Nenhuma causa é perdida. Quando Deus entra na história, as coisas mudam. E Ele pode mudar todas as coisas. Hoje, existe, por exemplo, cartas sendo entregues, com diagnósticos, com crises financeiras, de problemas familiares, de ataques emocionais. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa manhã: o que você vai fazer com a carta que você está recebendo? Você vai guardar a carta dessas notícias? Você vai se desesperar? Ou você vai levar o que você para Deus? Diferença na gente. Qual a atitude que a gente toma diante das nossas aflições, problemas, lutas, dificuldades, alegrias? A oração de Ezequias nos ensina que quando o homem se posiciona, Deus intervém. E aquilo que parecia ser uma sentença definida se transforma em testemunho em uma nova história. Deus, ele é especialista em escrever novas histórias e dar novas oportunidades. Eu quero concluir dizendo para você nessa manhã: aprenda a entregar as tuas situações nas mãos do Senhor. Aprenda a confiar nele. E aprenda a ouvir também ele. Porque não adianta apenas eu entregar, me derramar diante do Senhor, confiar, mas também quando ele falar eu não ouvir. Tem gente, por exemplo, que faz o seguinte: Deus está tentando falar. E às vezes Deus bota até no último volume o microfone, que joga no 200. Mas a pessoa vai, compra aquele protetor auricular, sabe? E bota no ouvido. E Deus querendo falar lá, 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 lá. Já viu criança como faz quando não quer obedecer? O que ela faz? Eu já vi um monte de criança assim. Lá, 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 lá. Não estou ouvindo. Lá, 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 lá. Irmãos, Deus quer falar comigo e com você. Entrega a tua situação, entrega o teu problema, entrega o que o Senhor tem. Confia nele e aprende a viver uma vida de oração. Irmão, oração não tem que ser a última opção. Oração tem que ser a primeira opção, a primeira coisa. Eu não tenho que lembrar de orar lá atrás, mas eu tenho que começar orando, iniciar orando. Orando, 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 orando. Sabe quando uma igreja cresce? Quando a igreja... Sabe quando você melhora a tua vida? Quando você... Sabe como é que o teu casamento melhora? Quando você... Como é que teu filho melhora? Quando você... Como é que o teu trabalho melhora? Quando você... Quando você é curado? Quando você... É oração. Não tem outro segredo. É oração, 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 oração. Nós vamos terminar, Matias, vamos na canção, para a gente terminar a canção. E a gente vai terminar orando aqui nessa manhã. Porque a gente começa orando e termina o quê? Orando. A celebração que tivemos, te louvamos pelo teu cuidado, Pai. E te louvamos mais uma vez, porque o Senhor se faz presente em nós, Pai. Obrigado pela tua salvação, Pai. Obrigado por esse amor tremendo que o Senhor tem por nós. Pedimos agora que o Senhor nos dê um almoço abençoado, um dia abençoado e uma semana cheia da tua presença, Pai. Que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja agora e por todo sempre sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Amém. Amém.